Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma live aqui do nosso canal, aqui do Discípulos. A gente está usando esse canal para abençoar novos convertidos, a pessoas que estão se entregando agora ao Senhor Jesus, né? Porque estamos em tempos muito difíceis, onde está acontecendo muitos enganos, né? Muitas heresias. E aqui nesse canal a nossa intenção é fortalecer a fé das pessoas que estão se convertendo agora ao Senhor e também aquelas pessoas que estão desviadas. Então, se você, de alguma maneira, esse vídeo alcançar você, saiba que esse canal é para edificar a sua vida e para ajudar no seu fortalecimento cristão. E nessa série que a gente está fazendo agora, se chama Meu Testemunho. Eu convido alguém e essa pessoa então conta a sua história, conta o seu testemunho de vida, justamente para fortalecer a fé de quem assiste. Então, hoje eu estou trazendo um convidado bem especial, o nosso amigo pastor Antônio Carlos. Ele vai contar um pouco da sua história, né? Eu quero me apresentar primeiro. Meu nome é Giovanni Marques, né? Eu sou casado com a Marilyn, sou ministro de louvor ali, atuo ali na igreja 24/7, a gente está ali faz um bom tempo já, a gente está servindo ali, aqui em Curitiba, né? E é isso. Então, pastor, você quer se apresentar aí para o pessoal? Dar boas-vindas. Opa, boa tarde a todos, né? Sou o pastor Antônio Carlos, né? Sou casado com a pastora Guilhermina, né? Há 35 anos. Temos 3 filhos e os 3 já são casados, né? Então assim, tendo as suas vidas, né? E nós, esse ano, nós estamos passando por um momento decisivo, né? A mudança de ciclo. Estamos até vivendo o que a gente chama de um ano sabático, onde nós temos esse ano com o objetivo apenas de buscar a Deus e orar para que Deus nos dê uma nova direção nesse novo começo, nesse ciclo que se inicia, né, na nossa vida. Mas nós também temos acompanhado, assim, mais ativamente, né, não tão ativamente, mas temos congregado com a Igreja 24/7 e também temos uma participação com a Igreja Comum, que fica lá na Vila Áurea. E Beleza, aí, pastor? Acho interessante o pastor falar dessa questão de passar um tempo, né, sabático, que fala, né? Eu acho exato. interessante porque às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente não para pensar nas coisas. A gente fica fazendo coisa, e vai numa igreja, vai na outra, e é ministério de louvor, e aquela correria dos ministérios, né? E às vezes a gente não tem noção e não está ouvindo aquilo que Deus quer, né? Então, realmente, às vezes é preciso a gente parar tudo, não parar tudo, né? Mas dar uma refletida e buscar o Senhor e a direção, né? Ainda mais para esse tempo que a gente está vivendo, são tempos tão difíceis, né? Que, igual eu que falei no começo, né? Tempos onde enganos, o pecado aumentando, as pessoas não estão querendo mais buscar Deus, brigas, né? De política também. Então eu vejo é uma questão muito importante a gente parar, analisar as coisas, pensar, né? Para a gente entender aquilo que Deus quer para esse tempo. Isso é verdade. E por isso que nós, né, foi assim uma tomada de decisão por parar e pensar um pouco mais, né? Que essas questões que nem você falou, né, estamos vivendo tempos difíceis, a igreja está assim bem, vamos dizer, confusa, né? Em seus momentos, alguns estão conseguindo se encontrar e a gente precisa realmente de vez em quando, aí num período, que foi a nossa proposta, eu e a da Guilhermina, a gente dá uma parada nesse ano, chamando o ano sabático, e onde nós não deixamos de congregar, estamos congregando, mas não temos assim nenhum vínculo aliançado, né, com ninguém, apenas estamos, né, indo, né, junto com o corpo de Cristo, né, ouvindo, né, observando e esperando Deus nos dar uma direção mais concreta, mais
plena a respeito do propósito dele para essa mudança de ciclo que nós estamos vivendo. Aham. Pastor, eu quero que o pastor fale um pouco o pastor acabou de fazer uma cirurgia. Qual que foi? Explica um pouquinho para a galera, só para para a gente conhecer o pastor mais, já que o pastor passou por essa cirurgia. Explica um Ah, pouquinho assim tá. como é que foi esse tempo, que foi uns 3 meses aí, né, que o pastor teve de cama e se recuperando. A gente estava orando pelo Ah, pastor nesse tempo. aham, não. Eu fiz, foi uma hérnia, né, que me apareceu. No caso, nela era uma hérnia dupla, né, que apareceu devido a uma cirurgia que eu tinha feito anteriormente, mas foi assim tranquilo. A recuperação realmente é que é mais, a gente tem que ter mais cuidado, né? O próprio mesmo, né? A cirurgia foi tranquila, ela foi por vídeo, então os pontos externos, elas com 3 semanas eu já estava bem tranquilo. Mas o problema é a recuperação por causa do interno, né? O interno é que é mais complicado, né? Eu agora estou entrando numa fase, né, novamente, e ainda não estou liberado totalmente, né? Sinto um pouco de dores, né? Dependendo de como, né, o movimento, do esforço que eu faço, mas eu já tive conversando e é normal, pelo menos ainda até um ano a gente tem essa condição, porque a cicatrização interna ela é um pouquinho mais complexa, mais demorada, né? Não é tão fácil assim. Mas, graças a Deus, né? Tá tudo bem, foi bem tranquilo, foi muito assim, bom. Tanto é que eu nem fiquei no hospital muito tempo, me internei, né, na madrugada, e no mesmo dia, à tarde, quase noite, o médico já me liberou, né, porque eu estava tudo bem, para mim vir para casa, só que eu tive que passar, né, aqui em casa eu tive que ficar umas 3 semanas, assim, totalmente, né, recluso, sem poder me movimentar, né, é meio complicado, né, porque eu moro em apartamento, não ter como me deslocar, mas aos poucos foi me movimentando, mas agora, graças a Deus, estou conseguindo ter uma boa resposta, me movimentando bem. Claro, eu não posso fazer assim como eles recomendam, né? Fazer nenhum esforço físico, né? A mais ou carregar peso, né? Isso são as coisas que eu vou ter que esperar ainda um pouco, mas no demais está tudo bem, graças a Deus. Que bom, pastor. Eu perguntei isso porque eu passei por uns momentos bem difíceis no sentido de família, né? Meu pai faleceu há 3 anos atrás e ele passou, né, por cirurgias, tudo. Uhum. E recentemente também o meu irmão faleceu e também eu também fiz alguns exames e também eu não sei se eu falei para o pastor que eu fiz uma endoscopia, né, que Acho que não chegou a falar. é, Aham. daí eu fiz não sei se é endoscopia agora, que é um negócio que eles enfiam um cano aqui para ver como é que dá dentro, por dentro da barriga. Ah, Ah, é eu acho que deve endoscopia ser mesmo. É endoscopia, né? endoscopia. Aham. Aí eu vejo assim a importância da gente estar fazendo o check-up, né, para evitar de coisas piores, né? É importante de Ah, cuidar da sim. saúde, sempre fazer um check-up, porque nós, homens, a gente sabe que se não fossem as nossas mulheres, a gente não ia nem fazer exame de sangue, né? Tipo, para ver como é que tá a diabetes, ver, né? A gente não tem essa mania, né? As mulheres que nos ajudam. Não sei se o Sim. pastor é assim também. Não, não, agora, depois de um tempo, né? A partir dos 40 anos, eu fui mais cuidadoso. Depois que eu passei dos 40, 45, eu comecei a me cuidar mais, né? Que eu cheguei a fazer, né? Porque já tenho anos que eu tenho um problema de cálculo renal e periodicamente eu procuro estar atento, né? Eu levei um tempo maior, né? Da última vez, aí foi quando eu tive um outro problema que eu fiz uma cirurgia já tem uns 5 anos, né? Por causa do cálculo. Aí daí para frente, então, intensifiquei mais ainda mesmo, né? Esse propósito meu. Então, eu estou período aí de cada 6 meses, no máximo um ano, eu estou procurando sempre fazer exames, acompanhando, né, toda essa parte, né, de glicemia, né, a parte também do colesterol, né, estou sempre acompanhando e mais acompanhando também os meus exames, assim, referente à parte urinária, né, que é por causa desse problema do rim. Mas é que a gente, geralmente, a maioria dos homens são bem, realmente, assim, muito relapsos com a sua saúde, né, por isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo, tem que fazer, tem que
procurar o máximo possível estar acompanhando, né? Para, né, quando você ainda é mais novo, aí um check-up a cada um ano e meio, né? Depois dos 45, então, aí tem que ser, se tiver tudo bem, de a cada um ano, né? Para poder ter aí a garantia que as coisas estão tranquilas. Então, beleza, pastor. Vamos começar, então, o Opa, testemunho. com certeza. Né? Porque senão a gente conversa aqui, as conversas vão Vai longe. longe, né? Eu conheço o pastor como pastor Antônio Carlos, né? Ali Uhum. na CWB Hop, ali na sala de oração, desde 2000, se não me engano, 2016, 2017, Mas acho que mais ou menos por aí. mais ou menos, né? Eu Eu, acho mais ou conhe... menos. 2016 ali, nessa faixa aí. Aham. Eu conheço o pastor, assim, pastor e pastora, né? Eu até confundo o nome, às vezes eu falo pastora Antônia e pastor Guilhermino, às vezes eu confundo o nome. Mas a gente conhece vocês como pastores, né, que sempre estão servindo, sempre estão ali orando com a gente, sempre aquela conversa, quando a gente vai na casa de vocês, aí sempre é muito bom, muito edificante, Ah, que benção. a gente sai bem transformado daí, na verdade, Amém, amém. bem refletindo. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais o pastor, igual eu fiz com o Eduardo ontem, o Eduardo contou sua infância, tudo, né? O pastor pode contar, assim, mais ou menos como foi o período da infância ali, na adolescência, assim, resumido, assim, pra gente? Sim, né, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? E eu vivi minha infância até uns 10 anos. Eu estava com os meus pais morando ali próximo à favela da Rocinha, né? Eu morava bem próximo ali, né? Na região que é chamado Gávea, né? A região toda ali, mas tem ali vários blocos, né? Tem muitas favelas ao redor, essas coisas. Eu Que morei ano, bem pastor? Que próximo. ano que é esse? Ah, Qual ano? foi bem quando eu tinha aí ali pelos anos 70, mais ou menos, até os anos Ai, 70, tá? Que eu nasci, né, em 1958, até os anos 70, próximo dos anos 70, aí eu morei nessa região, aí nós tivemos que nos mudar, fomos para a chamada Baixada Fluminense, né? Eu morei na cidade de Nova Iguaçu, né? Aí, a partir dos 10 11 anos, ali dos anos 70, eu fiquei morando por ali, e ali eu permaneci, né? Cresci ali, né? A gente teve uma vida, de um certo ponto, equilibrada, né? O meu pai sempre trabalhando, a minha mãe em casa, mas a gente sempre teve conflitos, problemas, eu também, né? Alguma dificuldade, assim, com respeito à própria vida, né? E muito cedo, aí depois na minha adolescência, né, eu comecei a me envolver junto com a minha mãe com o espiritismo, né? Que era espiritismo de mesa branca. Foi aí nesse ponto aí que as coisas da minha vida, né, começaram, né, a sofrer algumas alterações. Eu comecei a fazer minha faculdade, que eu sou formado em física, também lá, né, em Nova Iguaçu, numa faculdade que tinha lá em Nova Iguaçu, né? E de repente as coisas começaram a realmente a conturbar, né? A minha vida começou a se conturbar. Foi quando, né, eu comecei a ver que eu precisava encontrar algo diferente, né, algo melhor. E nesse contexto, né, eu estava vivendo lá no Rio de Janeiro, né, muita confusão, muito problema, né, meus pais não eram convertidos, a minha mãe que se envolvia muito com essas questões de espiritismo, o meu pai, ele não era totalmente ateu, mas não frequentava nada, não fazia nada, né? Ele cria em Deus, mas num Deus assim, que era distante, que ele tinha que viver e fazer a vida dele, né? E só seguir aqueles princípios básicos que ele aprendeu, né, na vida com respeito a Deus, né? Mas não frequentava nada, não se envolvia com nada dessas coisas com referente à fé, né? Eu comecei a me envolver um pouco mais, né, como eu falei, por causa da minha mãe, que começou a buscar e foi para o espiritismo. Eu cheguei, né, realmente fazer parte, né, eles chamam lá, eles diziam que eu era médico, que eu tinha que desenvolver, aí passei por esse processo e cheguei, inclusive, né, Quantos anos? nesse, Quantos anos o pastor tinha, mais ou menos? nessa fase, nessa época aí, eu quando Espiritismo. comecei, eu devia ter uns 15, 16 anos, né, começou tudo isso daí, né, até os 17,
passei um pouco aí, os 18, 19 anos, né? Eu estava envolvido com essas questões aí ligadas ao espiritismo, né? E o Mais ou menos pastor, nessa né, fase. nessa época aí, o pastor estudava, assim, já? Sim, sim. É? Eu estava, no caso, eu servi aeronáutica, né? Nesse período aí, aí eu me afastei um pouco dessas coisas, né? Me envolvi um pouco com o estudo, mas buscando alguma coisa. Quando eu passei, né, para fazer a faculdade, eu já estava já com uns 22 anos. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade lá no Rio de Janeiro, né? Eu tive todo um processo aí, né, do quartel, que aí eu vi, e como eu morava em Nova Iguaçu e servia no Rio de Janeiro, então era uma coisa assim meia complicada, né, para a gente poder desenvolver o horário que eu servi lá, que eu dava expediente, era do meio-dia às 6, né, então quebrava muita gente, né, e a distância também que eu morava, né, geralmente assim, nesse tempo aí, né, só para voltar para casa, levava basicamente quase 2 horas de viagem, né, porque Ô, louco. muito trânsito, muita confusão, e era bem complicado. Aí eu, nessa fase, eu estava ali e eu comecei a me envolver também mais, e comecei a desenvolver mais, e já estava, que nem eu disse, né, aí já passei a usar um guarda-pó, naquele caso, da mesa branca, e fiquei um bom tempo ali. O que acontece, né? Nesse inteirinho, né, logo depois que eu, né, quer dizer, lá quando eu estava indo no quartel, eu tive contato com os amigos que eu conheci, Eu que eram achei lá que o de pastor Minas que ia falar, Gerais. eu achei que o pastor ia falar que teve contato com espíritos. Tá falando de espírito, né? Não, lá no Centro de Mesa Branca não era aquela coisa assim de. Eles não têm esse negócio, de, sabe, de receber espírito. O espírito, ele lá tinha a visão dele assim, que você se move, o espírito se move com você, mas você não chega a ficar incorporado. Eles não tem essa incorporação, sabe, aquela incorporação que tem no baixo espiritismo. É um outro nível, né? Que eles influenciam, porque ali a gente fica numa mesa, todo mundo de mão dada, né? Esperando, e tem lá, né, todo o ritual. E ali aqueles espíritos que ele chama espírito de luz se movem por causa nós é que demos essa abertura para eles, e ali eles se movem. É assim E que funcionava. quanto tempo que o pastor ficou no espiritismo e o pastor tinha uns 18 anos, mais ou menos, aí? Ou mais? Quando eu comecei mesmo a me envolver com isso, acho que eu já tinha assim, uns 16, 17, fiquei até, se eu não me engano, até os 26 anos, sabe, envolvido com isso. Nossa, bastante, hein? Até mais ou menos. Fiquei um bom tempo, né? Que eu comecei, né, com a minha mãe, e frequentava, né? Ia com ela, né? Porque ela não ia sozinha. Aí lá dentro a gente começa e as pessoas vão ver, né, leva um tempo. Aí eles já veem, não, você tem mediunidade, você pode desenvolver, você pode se tornar um médium, né? Tá na mesa, sabe? Aquelas coisas assim. Aí eu tive que primeiro fazer um preparo, tem todo um, né? Não é assim de uma hora para outra, você faz um preparo, faz uma Tem preparação. tipo um curso, uma teologia, alguma coisa assim. Não é teologia. Eles fazem uns estudos bíblicos, eu lembro que quando eu comecei a estudar assim um pouco mais a Bíblia, foi lá, mas é segundo a visão Allan Kardec, é que a Bíblia é segundo na visão de Allan Kardec, sabe? Que é voltada para o espiritismo, é a Bíblia, mas é voltada para o espiritismo, sabe? Então é nesse ponto aí. Mas a gente tem um estudo, aí a gente tem um acompanhamento lá pelos aqueles médicos, né, que eles chamam que já são em nível superior, eles é que te acompanham, essas coisas assim, sabe? A gente vai passando por isso daí. E Aí, esse, como eu falo, é, qual ano que é esse aí mesmo? olha, exatamente foi ali mais ou menos no final dos anos 70, início dos anos 80, ali, Ah, sim. 78, 79, 80, né? Foi Ok. quando eu já estava mais, né, envolvido com essas questões, né? Envolvido com todo esse processo, né? E o que aconteceram duas coisas que foram pontos chaves nisso daí, né? Para haver essa mudança na minha vida. Uma é quando eu conheci uma família, né, uns amigos que comecei a ter contato, que eram lá de Minas Gerais, né? E tinha uma outra moça que ela, essa altura, já estava no Espírito Santo, numa outra cidade, mas a família dela era de Minas, e eu tive esse contato, né, com eles,
E era uma família que eles eram a Igreja Batista, e essa moça que era Silverline, que eu conheci, né, na casa de uns amigos nossos no Rio de Janeiro, ela era da Metodista, e então acabamos fazendo uma boa amizade, conversando com ela, né, e eu senti nela, assim, algo diferente, né, e eu comecei a ter contato por correspondência. Naquela época não tinha a vantagem que tem hoje, assim, celular, telefone sem vontade, eu me correspondia muito com ela por carta. E o que eu lembro que Nossa, na por época, carta, pastor. por Por carta, por carta. carta, Que por honra, carta. hein? Que honra Aham. conversar com você hoje. E aí eu sempre escrevia para ela e eu estava começando a viver umas crises pessoais, né? Achava que era psicológica. E eu conversando, né, com essa moça, eu fui vendo nela algo diferente, porque as cartas dela, quando eu recebia, eu sentia assim que vinha algo que trazia uma paz muito grande. As palavras dela, ela falava muito a respeito, né? É, ela basicamente estava me evangelizando, né? Falava de Jesus, falava da vida cristã, sempre procurava, né, não me deixar envolver com as coisas, e eu sempre gostava de receber carta dela. Então, tinha uma boa comunicação com ela, assim. Claro, era de tempo em tempo, né? Porque eu tinha que receber uma carta, ir para ela, aí depois ela escrevia uma, mandava para mim, Quanto e tempo que ficava chegava a nesse. carta? 3 dias, mais ou menos? Éramos 3 dias. É. 3 dias que chegava a carta, né? E bem Assim, de. antigamente era o pombo correio, né? Que, Isso bem aí, antigo. né? Bem As guerras, antigo, né? então. Aham, isso. Então, era a nossa corrida. E eu sei que isso foi trazendo algo em mim, foi me despertando, né? E eu fui percebendo que havia alguma coisa. E eu estava ainda, né, com essa questão do espiritismo. E eu lembro o seguinte, que certa vez que eu estava lá no centro, né, na mesa branca ali, desenvolvendo, orando, vi algo em mim assim, e eu fiz uma oração, né, sem saber que estava orando. Eu lembro que eu falei assim, Deus, se aqui é um lugar realmente certo, onde que eu devo estar, o Senhor me mantenha. Mas se não é, então o Senhor me tire daqui. Isso lá dentro do centro espírita eu fiz essa oração, Que né? oração, hein? E eu sei que em torno de um ano e pouco, né, a minha vida tomou um rumo, mudou tudo, sabe? Aconteceu várias coisas, né? Eu tive alguns problemas, né? Principalmente na área neurológica, psicológica, e fiz um tratamento, passei por um psicólogo, e eu sei que aquilo dali não estava mudando em nada. Aí eu tive também, né, com problema na faculdade, aí eu comecei a não a ter problemas, né, para pagar a faculdade, porque era particular na época. E nesse interim, eu voltei a ter contato com uns parentes aqui do Paraná, uma tia minha, né, que hoje ela é falecida, né, a tia Engrácia, que estava procurando justamente, ela era uma pessoa também, que ela falou, não, eu sempre orei por vocês, sempre orei por toda a minha família, né, e eu só esperava um momento que Deus fosse fazer alguma coisa. E a gente tinha perdido contato há muitos anos, né, provavelmente mais de 15 anos que não se tinha contato, né, e ela acabou conseguindo nos encontrar, teve esse contato, aí eu estava, assim, procurando algo diferente, e lembro que eu queria sair do Rio de Janeiro, porque de repente, de uma hora para outra, eu senti uma vontade, assim, de não mais permanecer no Rio de Janeiro, né? Uma que eu olhei a situação na época, né? O Rio de Janeiro já estava perigoso, as coisas eram complicadas, né? E eu não conseguia, eu já tinha saído do quartel, e a minha vida, assim, ainda não estava bem definida, né? Com coisa assim na área profissional, né? Eu estava fazendo faculdade, mas estava assim dando aulas assim, mas era muito esporádica e era bem complicado. E eu estava disposto a sair, né? E foi quando essa tia nos encontrou, ela era uma serva de Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Pela vida dela, e pelo que ela intercedeu. Aí ela falou para mim, por que você não vem para cá? Vem para aqui, conhece aqui, qualquer coisa você fica aqui com a gente, já que você tem essa intenção, né? E eu ainda estava fazendo a faculdade. Aí eu vim, né? Conheci aqui o pessoal, conheci o Curitiba, aí fiz um contato com a faculdade, E a também faculdade é aqui a a Federal, faculdade. Qual a faculdade que o professor estava fazendo?
Eu estava fazendo física, Física, né? faculdade de Ah, é. física, Aí eu vim Ah, aqui depois eu na... pergunto pro pastor sobre física daí. Mais Ah, um tá. pouquinho. Vim aqui para conseguir um contato na Federal e, simplesmente, né, fui aceito, né? Eles falaram, escreveram para mim, olha, né, aí antes, né, eu vim até para cá, né, já com esse objetivo, né, de permanecer aqui, e eles realmente entraram em contato e me deram essa oportunidade de fazer essa transferência, né, que era da particular no caso, para federal. Né? E foi quando começou a haver realmente uma mudança real na minha vida. Foi quando eu comecei a ver algo novo, algo diferente. Né? Mas hoje eu sei, e o próprio Senhor mesmo me falou, né, alguns anos mais tarde, né, que aquela oração ele tinha visto, aquela oração que eu tinha feito lá no Centro Espírita, sem saber, né, do que realmente ali era uma oração. Né? Tem muita gente que acha que oração tem que ser uma coisa moldada, né, ou aquele estilo reza. Não. A oração, né, na verdade, é você abrir o seu coração para Deus, né, e falar aquilo que você está sentindo e aquilo que você está buscando. Se você abrir seu coração e falar para Ele, né, no momento, e dizer para Ele de fato, né, o que você está sentindo, o que você está buscando, com certeza Ele está ouvindo, porque é isso que Ele está esperando, uma ação, né, um posicionamento. E eu sei que aí ele começou a criar esse quadro, né? Foi acontecendo essas coisas e Deus foi movendo, né? Inclusive essa amiga, a Silvia, né, que eu conheci, né, depois, né, aí eu acabei perdendo um pouco um contato com ela, mas depois eu tive novamente um outro contato, que uma época ela esteve aqui, eu já estava, né, na presença de Deus, aí ela esteve aqui em Curitiba, fazendo um projeto com a Metodista, com os amigos, aí eu tive um contato, depois eu perdi totalmente esse contato dessa pessoa. Nunca mais, né, tivemos contato, né? Olha, Deus, né, tem os seus caminhos e as coisas acontecem assim, E né? ela Ela continuou mandando carta? não, aí Depois. parou. Aí depois nós perdemos totalmente assim um contato, sabe? Não conseguimos mais ter esse relacionamento, né? Mas foi algo assim bem diferencial, foi algo pontual, né? Eu entendo que ela foi usada por Deus, né? Porque ela gostava de trabalho de missionário, ela fazia trabalho missionário, inclusive ela estava fazendo um trabalho em um país aqui que eu não lembro, da América do Sul, com a Metodista, né? Fazendo um trabalho missionário, e por isso que ela passou aqui por Curitiba. Né? Aí acabando que nós conseguimos nos encontrar, ter um contato, eu não sei, não lembro como que aconteceu, que acabou nós nos encontrando, né, que ela conseguiu me encontrar e a gente, né, ali nesse período, tivemos novamente um contato, aí ela voltou e depois a gente perdeu realmente contato. Mas foi algo assim, né, aí ali na casa da minha tia foi quando realmente as coisas começaram a acontecer, né, que eu vim para cá, aí eu percebi que Deus estava movendo, porque antes, né, o que estava acontecendo comigo, a minha vida estava bem confusa, bem tumultuada, né, eu estava com uma série de medos a respeito de coisas, né, com respeito a desenvolver, eu tinha medo de como que seria, né, o meu futuro, né, como que eu poderia desenvolver, inclusive até montar uma família, era uma coisa que eu queria, mas tinha muito receio, que eu não sabia se eu ia conseguir. Nesse período aí, o pastor já tinha passado pelo processo, assim, tipo, de conversão já? Ou, tipo assim, já estava crente já, nesse período aí? Aqui que eu conhecia, que a Silvia estava aqui, É. sim, sim, eu A, já tinha me convertido, né? Eu a vou tipo até, assim, já esse tinha um encontro, conhecimento. então, mas esse encontro com Jesus, então, foi um progresso, então, né? Do pastor. Foi programado. Eu cheguei aqui em Curitiba, né? Fiquei na casa da minha tia e eu ainda não tinha, mas eu sabia que estava assim, vendo que eu precisava de algo mais firme, né? Aí comecei a fazer a faculdade de física, né? Uma das coisas aqui, né, que eu abri um parênteses, que muita gente se assusta comigo é porque como que eu fazendo faculdade de física, né, aqui na Federal, acabei me convertendo, tendo essa experiência, né? É algo assim, não, que foi algo tremendo, que aí nesse período que eu ainda
estava aqui, que ainda não tinha passado pelo processo que eu levei um tempo aqui para me converter, né? Foi um período de, acho que deu 1 ano por aí que eu levei. Aí eu estava tendo também um bom relacionamento com um primo meu, o Roberto, que ele também era da igreja, né? No caso, ele não servia com a gente lá. A minha tia estava no Capão da Embuia, né, na quarta igreja do Evangelho Quadrangular, Quadrangular você tava, né? quadrangular. E o meu primo, ele servia no Jardim Ambiental, a quadrangular do Jardim Ambiental, que era uma igreja que o pessoal chamava, apelidava ela de Balão Mágico, né, porque era aquelas igrejas feitas, ela era montada, ela era feita com estrutura e forrada assim com material vinílico, né, e colorido. Então, Ah, era ali no Jardim Ambiental. tipo um balão mesmo. Isso, parecia que eu olhava assim, parecia um balão. Só. Ah. Então, era uma coisa assim. E eu, com esse convívio, né, vendo isso, né, convivendo com meu primo também, né, o Roberto, e também a minha tia, né, em Graça, assim, vendo, assim, sabe, eles, essa segurança, essa firmeza deles, e essa coisa que eu estava vendo que, puxa, a vida era diferente. E eu, às vezes, ou eu ia lá na quarta igreja, ou ia lá no Jardim Ambiental com meu primo, sabe, comentando esse contato. E foi nesse período aí que começou Deus a mover sobre a minha vida. Eu vi que ali, opa, O pastor Deus estava movendo. com a sua tia, na casa da sua tia, é isso? Morava com a minha Ah, tia. só Eu vim pra. para cá, né? E fiquei morando com a minha tia. Minha família ficou toda no Rio de Janeiro, tá? Só eu vim, Tipo assim, sozinho. solteirão, estudando, Solteiro, ainda solteiro. buscando caminho, Tava sem saber ainda. para onde ir, né? Coisas, né? E, e ainda com receio, né? Por causa de alguns problemas que eu tive no Rio, né? Principalmente de saúde, né? Que mexeu muito com o meu psicológico, né? E, inclusive, quando eu estava no Rio, eu tomava uma medicação, não lembro o nome agora, que eu tomava para poder fazer esse equilíbrio comigo, né? Que era um problema que o médico detectou que era como é que, eu esqueci agora o nome que ele deu lá. Era neurovegetativo, uma coisa assim. E eu tinha Meu que tomar uns Deus. remédios para equilibrar, né, a minha questão psicológica. Só que quando eu vim para cá, né, esse remédio era controlado, só com receita, né, que podia ser. Aí o que aconteceu? Né, eu não estava mais em contato com o médico. Só que eu vi o seguinte, que logo que eu cheguei aqui, que eu comecei, né, a frequentar, tá entendendo? Minha casa estava na casa da minha tia, eu tenho um convívio com meu primo, aí eu comecei a frequentar com eles a igreja. Eu vi que essa coisa sumiu, simplesmente, de uma hora para outra. Eu não precisei nem mais tomar o remédio, né, estabilizou as coisas, né, e eu fiquei acompanhando, né, e nesse tempo eu estava fazendo lá a faculdade, né, me envolvendo com a faculdade, né, alguns professores bem ateus, assim, Nossa. incrédulos totalmente, né, inclusive alguns problemas eu conhecia, uns relatos de alguns problemas lá que alguns professores tinham com respeito a algumas coisas referente a isso, mas eu continuei. E aí como que aconteceu realmente esse encontro, né, comigo? A caminho da Damasco. Foi, eu tinha, aham, eu estava na casa do meu primo Roberto, né, que eu tinha passado o final de semana lá, e domingo eu voltei porque eu tinha, né, tinha coisas para fazer. Aí voltei e cheguei na casa da minha tia não estava, né, ela tinha ido para a igreja, e eu não tinha chave para entrar, né, assim à vontade, ela não entendia, né, essa questão que ela não liberava, né? Claro, tinha toda a razão né, para isso. Não era convertido, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fui para casa da aí eu fui para a igreja, porque eu sabia que ela estava lá, né? Eu sabia onde era. Cheguei, sentei, né, no final, né, da ali, né, o culto né? Já estava quase da metade para o fim do louvor. Sentei, fiquei lá atrás, esperando ver um pregador, era um pregador de fora, um homem que contou uma experiência muito forte de transformação na sua vida, né? Eu não lembro o nome dele nem lembro de tudo, mas teve coisas que para mim foram marcantes, né, naquele dia, né? Que eu cheguei, sentei, fiquei lá atrás e ele falando, e eu lembro que quando ele falava,
e quando ele ministrava sobre a palavra, eu comecei a sentir algo muito forte dentro de mim, algo queimar dentro de mim, sabe? Foi algo muito poderoso. E quando ele, né, ele era um missionário, ele fez o apelo, né? Ele pregou, aí falou, quem quer receber Jesus? Aí faz aquele apelo. Cara, na verdade, eu tive um lapso assim que eu não lembro bem direito. Eu sei que, de repente, né, eu senti algo que queimou dentro de mim, algo muito forte, como se tivesse fogo dentro de mim, queimando mesmo, sabe? E quando eu percebi, eu já estava lá na frente, com algumas pessoas junto. Eu estava lá na frente, naquele momento. Foi algo assim que, sabe, muito forte, né, que marcou a minha vida, como eu falei, né, e foi ali que realmente eu tive esse primeiro encontro real com Cristo, né, de ver, de sentir essa presença muito forte, muito poderosa, e de me mover nisso daí. Então, aí, a partir dali, foi que começa realmente a minha caminhada com Cristo, né? Então, eu começo ali para frente, aí entreguei minha vida, né? E dali para frente eu comecei essa jornada, essa caminhada, né, ali com a igreja. Aí comecei a frequentar mais a igreja, a participar mais, né, das atividades, né? Eu era novo convertido. Comecei na época ainda existia, era muito forte, era a escola dominical, né? Eu acho que todo e qualquer tipo de ensino na igreja para novos convertidos é importante, é necessário, que é isso que fortalece, sabe, isso que ajuda. Então foi ali na escola dominical, quando eu comecei a participar, que as coisas aí eu fui começando realmente a entender melhor o que estava acontecendo comigo. A Né? escola dominical, eu lembro também, na igreja metodista, eles são bem fortes, assim, nessa parte Uhum. também. Todo domingo, Ah, às 9:30 da manhã, tem na sim, igreja sim, é por aí. metodista. Aham. Então, é Tem lá, de fundamental importância. sim. Esse dia aí de conversão, o pastor tinha uns 20 anos, mais ou menos, quando Ah, não, já tinha uns. quase 30. Na época eu já estava com 28 para 29 anos. Aham. Né? Que eu vim É, para cá, né? Já com uns 27, 20, então 27 para 28 anos, né? Foi quando eu vim para cá, né? Que eu conheci Curitiba, fiquei por aqui, né? E nesse período, né? Eu estava ali e foi quando aconteceu todo esse processo na minha vida. E logo depois, né? Eu me converti, aí fui também, fui batizado, né? Eu lembro que o meu batismo foi até no mês de junho, julho, por aí, que estava bastante frio aqui em Curitiba, né? Na época era um tanque batismal que tinha atrás da igreja, né? A igreja, a quarta igreja ainda com o evangelho quadrangular, ainda era uma igreja pequena, ela não era a igreja que é hoje, né? Se alguém passar lá, vai ver uma igreja muito grande, né? Uma estrutura bem dinâmica, bem grande, mas na época era uma igreja pequena, não era tão grande, né? Mas já tinha uma influência muito forte ali no bairro, era uma igreja que se movia muito ali com a parte, né, principalmente também de cultos evangelísticos, essas coisas, né, e foi ali que eu passei, foi ali que eu comecei, né, algum tempo depois, logo depois ali que eu me batizei, eu também, né, buscando, aí comecei realmente a buscar em Deus, né, a crescer mais, e falei, Deus, agora eu tenho que organizar minha vida, né, eu estava morando na casa da minha tia ainda, né? Estava começando, estava fazendo faculdade, 30 anos, quase ainda não 30 tinha. Hã? anos, quase 30 anos morando na casa Quase da tia 30 ainda. anos. Aham. Tá E. aproveitando a É, comidinha, almoço. não, é. Eu estava começando aqui, né? Não tinha, assim, nada firmado, né? E eu dava aulas, assim, em colégios particulares, mas não era nada fixo, né? Ah, Então não nessa tinha nada época aí já garantido. começou a dar aula? Eu já vim, Já porque eu tava? comecei a dar aula, na verdade, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu já tinha começado, né, também a dar aulas, né, para poder, aí quando eu vim para cá, aí continuei, né, com, com o desenvolvimento da carreira, a minha intenção era avançar mais, né, mas aí Deus começou a trabalhar na minha vida, né, e começou a acontecer coisas que eu jamais esperava que acontecessem, né, Não sei. quando, aí foi quando
eu conheci minha esposa, a Guilhermina, foi lá na Quarta Igreja, né? Acho que um tempo depois, aí não muito longo desse período que eu me batizei, e eu lembro que foi, se eu não me engano, em setembro, no feriado de 7 de setembro, né, que no ano mesmo que eu me batizei, né, aí logo depois eu conheço a Guilhermina, que teve um tipo de encontro que foi promovido, né, de um dia, nesse dia de 7 de setembro, que foi numa chácara, e eu fui, né, participar, e ali eu tive fui conhecendo pessoas, né, porque eu quase não tinha tempo de conhecer e não tinha muito contato. Aí eu comecei a O conhecer pastor pessoas. tava buscando, assim, uma esposa, tava Ah, orando, tá. já tinha namorado Estava, antes, assim? não, já tinha, já tinha sim, já tinha tido experiência com namoro, né? Na Mas agora experiência eu estava ruim? buscando algo sério, né? Algo sério, né? Porque antes era Entendi. nada sério, porque Mas o pastor chegou a passar por uma experiência ruim, assim, tipo, de namoro, assim, tipo, passou por uma decepção, assim, ou foi mais assim, tipo, passei, é? passei. Uma pessoa que eu conheci e que acabou não dando certo, né? Que eu tinha, na verdade, na época eu tinha assim um sentimento por essa pessoa, estava desenvolvendo, mas aí não deu certo, né? E depois eu fui buscando, aí tinha aquelas coisas, né? Quando você é do mundo, é ficância direto, né? Era mais ficância do que namoro, né? É verdade, Então, depois que eu me converti, aí eu falava para os piá lá, os meus amigos, vai ficando aí, que quando Jesus voltar, você vai ficar também. é isso aí. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então, é isso aí, nesse ponto, aí eu realmente, né, olhei para ele, não, agora não é mais experiência, assim, eu quero conhecer aquela que vai ser a minha esposa futura e a mãe dos meus filhos, né? E aí ontem, né, nesse período, aí eu conheci a minha esposa, né, nesse local. A gente só se conheceu no início, bateu um papo, né, conversou um pouco, né, e eu conheci também umas outras moças, sim, mas a quem realmente me chamou a atenção, me deu um despertar, foi justamente ela, né? Aí Arrebatou o foi, coração. opa, aí eu comecei realmente a orar, né? Não muito assim, não, porque eu não tinha muita sabedoria, mas comecei a conversar mais com ela, comecei a ir nos cultos, aí eu procurava sempre estar nos cultos que ela estava, levava ela até o ponto de ônibus, quando ela vinha ali no Capão da Embuia, que eu morava ali com a minha tia no Capão da Embuia, a igreja era ali no Capão da Embuia, né? Próximo ali ao terminal. Aí eu vinha trazer ela até o terminal, deixava ela no terminal, Que conversando, batendo, bonitinho, bem de boa, que assim, fofinho, mas já, hã? que fofinho, né? Mas assim, Aham. sabendo que, né, o respeito era porque, né, eu entendia bem, né, e minha tia era uma pessoa assim muito séria, né, e ela sempre exigiu quando eu estava ali, né, ela não falava, mas eu sabia que ela procurava assim, e eu gostava, e sempre gostei disso, né, de respeitar as pessoas, né, porque isso era uma coisa minha, porque quando eu estava no Rio de Janeiro, eu lembro até hoje, né? Voltando um pouquinho para trás aí, né? Eu tive duas grandes amigas que eu frequentava a casa delas, da família, e que os pais, elas sempre falavam, ó, se tem uma pessoa assim que meu pai, ele não tem problema de vir aqui, tá entendendo? E tá com a gente aqui, ter um dia aqui e participar um dia aqui conosco, com a família, é você, porque eu nunca desrespeitei essas moças, né? Via ela como realmente assim, como pessoas assim que eu tinha assim uma amizade muito grande, um respeito muito grande por elas e pelas famílias delas, né? E isso daí chamou a atenção e os pais, eles sempre comentavam, o pai sempre fala que se é uma pessoa, se é um rapaz assim que eles gostam de ver aqui com a gente, é você, né? Porque eles veem em você uma pessoa assim de respeito, porque isso é uma coisa que meu pai me ensinou, né? Sempre a respeitar as pessoas, né? Ele falava, todo mundo merece respeito, né? Todo mundo tem que ser respeitado. Né? E uma coisa que eu aprendi com ele, né? E o, Pastor, o pastor teve uma relação boa com seu pai? boa, É tipo sim, assim, quer ó, dizer, em é, sentido, dentro do padrão da época, foi até boa, né? Porque no sentido assim, ele era um homem assim que ele se preocupava com a família, mas no sentido de suprir
as necessidades da família, mas no sentido material e físico só, né? Tipo, igual, não sei se o pastor ouviu ontem, o Eduardo falou a mesma coisa. Então, O pai eu não vi dele, tudo. o pai dele dava tudo para ele, né? Tudo de material, né? Uhum. Brinquedo, tinha os melhores brinquedos, pagava estudo, né? Só que essa parte emocional, efetiva, Ah, faltou um pouco. não, a parte emocional era porque isso também, né, era o pensamento da época, né? Meu pai, ele trabalhava direto, né? Ele era autônomo, né? E ele trabalhava, inclusive, quando ele estava, às vezes, em casa, ele trabalhava de segunda a sábado, sempre trabalhou. E aí, os domingos que ele estava em casa, aí o que ele fazia? Aí ele ia, né, com os amigos, né, que ele tinha lá uma roda de amigos, que eles jogavam e bebiam, né, mas assim, um pouco contato, assim, direto, né, com os filhos, sabe, aquela afeição, né, quase não tinha, porque ele sempre, né, acompanhava a gente, né, dava apoio, né, muita coisa eu consegui, porque o meu pai, né, também me apoiou, sabe, me incentivou, até financeiramente também. Ele não era um homem de muitos recursos, né, mas o que ele podia, ele fazia e dava, de uma certa maneira, a família sempre tinha alguma coisa, tinha um conforto, sabe, a gente nunca passou, assim, necessidade, nem coisas absurdas, tá? Mas aí que é esse caso, né, essa questão, assim, do emocional é que pesava, né, O mas era interessante, né? o O pensamento interessante de dele, né? falar sobre isso, né? Porque hoje, cara, tanto a minha vida, a vida do Eduardo e também dos meus irmãos e de algumas Uhum. pessoas também que eu conheço, alguns amigos, eles tiveram essa infância de o pai sempre trabalhando duro, né, para pagar ali aluguel, para trazer comida. Sim, Só que parece que a maioria das pessoas que eu converso, os pais não foram presentes, assim, tipo, carinho, sim, abraço, sim. É, eu te amo, não, muito difícil. nunca o pai não falava isso pra gente, sabe? Eles felicitavam no aniversário, só no aniversário que ele dava um abraço, né? Ele felicitava. Ou a outra vez que assim, que ele me abraçou foi quando ele sempre sonhou que os filhos dele deveriam ser militar, né? Da aeronáutica, que era o sonho dele, né? Que os filhos fossem. E uma vez eu passei num concurso de sargento, né, na primeira fase, né, que tinha o concurso lá para sargento da aeronáutica, né, tinha duas fases. Eu passei na primeira fase, que era a fase de prova, essas coisas, aí depois tinha uma outra fase seletiva, que eu acabei não passando. Mas quando eu passei, ele me abraçou, ficou feliz, né, mas a demonstração dele era isso, né? No demais, assim, realmente, essa afetividade, dizer, filho, eu te amo, né? Essas coisas assim, de quando vê, abraçar, né? Com carinho, com afeto, né? Quando eu falei, só aniversário dava um abraço, se cumprimentava, né? Mas não era aquela coisa, realmente, que nem você diz, não era uma afetivo, porque era um modo de ele dizer assim, não, eu estou presente, né? Eu te amo, e ele era isso daí, mantinha, dava apoio, né? Me ajudava no que era necessário, né? Isso, né? Não tive, né? Com ele, porque também ele foi criado assim, né? Foi o modo que eles foram criados, aí eles só reproduzem, né? Aquilo que eles foram criados. A gente muda porque uma eu mudei bastante, claro, né? Porque foi Cristo, né? Através de Cristo na minha vida que as coisas aconteceram, né? Que depois que eu me converti, né? Aí, como eu falei, conheci, né, a minha esposa, né, que é a bênção que é na minha vida, né? Na época eu machuquei um pouco, ela era uma pessoa, assim, bem dedicada a Deus, bem fervorosa, sabe? Tinha uma intensidade muito grande, né? E eu não estava acostumado com aquilo, né? E, Voltando ali, pastor, que o professor estava falando, né, que o é, pastor levava ela no ponto de ônibus, aí vocês começaram a conversar. É, sim. Nessa época não já tinha celular nessa época? Ou o que que era? Não, não. Nessa época ainda não. Aí ela ia para casa, daí vocês não conversavam, então. Não, às vezes conseguia conversar com ela por telefone, porque a minha tia, né, em casa ela tinha telefone, que era aqueles telefones que era que você tinha que pagar, sabe? Não era como hoje, que o telefone você vai lá, paga a conta. Não, você tinha que comprar a linha, né? E minha Só. tia, ela tinha uma linha que ela comprou, né? Então, como ela tinha em casa, às vezes ela conseguia dar uma ligada para mim, né? Conversar comigo, né? Do orelhão, porque nem ela tinha também, né? Esse meio. E assim, né? Mas aí foi o quê? Com
pouco tempo, assim, nós fomos conversando, aí eu comecei a levar ela um pouco mais longe, que ela, na época, ainda morava aqui no bairro Alto, né? E eu morava lá no Capão. Mais Aí eu tempo comecei, conversando. aí eu entrava no terminal e ia com ela para ela pegar o ônibus dela para ela vir aqui acho que se eu não me engano, ela ia até o Cabral, e lá ela pegava o ônibus que vinha aqui para o bairro Alto, né? Foi o que eu fazia com ela. E nesse daí, né? Acho que eu não lembro quanto tempo, não chegou, não passou de 2 meses, né? Que eu falei, não, eu, né, vou, né? Porque eu vi, assim, uma certa que ela estava respondendo, tá? Que estava assim, eu estava vendo que tinha um clima entre nós. Aí foi que eu fiz o seguinte, né? Eu fui esperto também, né? Estava no ponto de ônibus esperando. Quando o ônibus dela começou a encostar, que ia encostar para ela embarcar, né? Um pouco antes assim, né? De o ônibus chegar, aí eu falei para ela, eu perguntei para ela eu falei para ela que eu gostava dela e que eu queria namorar com ela, e se ela queria namorar comigo, né? Porque eu falei, se eu tomar um fora, O não ela já vai tem. embora, ela vai embora e eu Aí daqui mesmo vou embora. o pastor perguntou todo educadinho assim pra ela, ficou Sim, nervosa, sim. o Não, coração foi fiquei a um pouco. mil. Ah, sim, né? Porque eu ficava com um pouco de medo, né? E a gente que já vinha de algumas rejeições, a gente sempre, né, deixa isso tomar conta, né? Rejeitado, Na vida medo deles. de ser rejeitado, né? Medo de ser É. rejeitado, né? Mas aí ela concordou, né? Ela aceitou, né? Ó, foi Com isso. dormir Até na época ela. Né, você foi dormir tranquilo. a mil nesse dia, né, pelo jeito. Fui dormir bem alegre, bem feliz, né? Até ela mesma comentou que no início ela disse que nem entendeu, mas ela falou sim, né? Mas ela depois falou, puxa, o que que eu fiz, né? Porque o propósito dela na época era ir para É. missões, né? Ela estava muito interessada nisso daí, sabe? Ela tinha terminado um relacionamento, né? E o que aconteceu? Aí ela falou, não, agora eu vou, porque ela estava pensando como que ela ia, como é que ela queria fazer missões. Não era o objetivo mais dela casar. Sabe? Ela falou, então, não vou me preocupar com isso. E ela disse, como que eu fui fazer isso se agora eu estou num outro objetivo, né? Mas aí ela foi vendo com o tempo que realmente foi algo preparado por Deus e que Deus agiu ali naquela hora, a gente, né, começamos, né, namoramos, Mas daí o pastor noivamos. chegou a pedir pro pai dela? Sim, mas eu pedi para o pai dela, conversei com o pai dela, aí eu conversei com o pai dela e falei, olha, né, que eu tinha essas intenções e que eu queria frequentar a casa dele, né, para ter um namoro com, assim, né, um namoro assim cristão, né, que eu já era convertido, tudo, e ela também, né, então eu precisava ter testemunha, isso pelo menos, na época eu era bem maduro, né, já estava com uns 28 para 29, então eu tinha já uma certa maturidade, né, nesse sentido assim de respeitar, né, que eu falei, não, é uma moça é uma serva de Deus, eu tenho que respeitar a família, né? E provavelmente o pai dela já tava meio que, né? Que você Não, estava. não, Não? Você não, não. não, não. Ele Entendi. não conseguia, não percebia isso, porque o pai dela também estava num processo de começar uma conversão. Ele ia mais nas escolas dominical e frequentava na época a capela missionária, né? Que a quarta igreja tinha a quarta igreja e no centro tinha a capela missionária. E ficava mais fácil para ele e para a esposa ir para a capela missionária, né? Às vezes a Guilhermina vinha no culto aos domingos, ou frequentava o grupo de jovens. Aí eu comecei também a frequentar o grupo de jovens, né, da igreja, né, para começar a ter um relacionamento com ela, né. Aí foi quando desenvolvi. Demorou aí que um ano e pouco, não chegou a 2 anos, desde que a gente como deu o primeiro passo até o casamento. Nossa, foi um ano e pouco, não chegou a 2 anos. A gente Ah, tomou essa tipo, decisão. vocês noivaram tudo. Sim, aí namoramos, um pouco depois tomamos essa posição, né, que ela falou, olha, eu não quero ficar, sabe, é, tem que ser algo definido. É para casar, vamos tomar decisão, vamos nos posicionar. Eu também, né, já tinha uma idade, falei, não vou ficar aí perdendo tempo. Aí nós começamos a orar, Deus foi confirmando, marcamos o noivado, noivamos, e logo depois
nos casamos, né? Nos propusemos a isso, né? A Casaram na não igreja? ficar... Hã? Casaram na igreja? Na igreja. Aham. Nosso casamento, né? Nós fizemos, né? Inclusive até o nosso, tanto civil como religioso, foi na igreja, os dois, né? Que tem essa possibilidade na época eu acho que era até mais fácil acontecer isso, né? Tanto é que a documentação mesmo nós assinamos na igreja, né? Lá na igreja Aham. fizemos a cerimônia, né? Na igreja, foi algo assim, né? Que foi muito marcante na minha vida, né? São coisas que eu nunca mais esqueci, né? Que é interessante, né? Que eu lembro quando, né, eu estava lá no altar, né? Estava com a Bíblia na mão, até o pastor na época, né? Que era o nosso pastor, comentou isso, falou: Nossa, eu nunca vi ninguém ir, um noivo entrar com uma Bíblia. Que eu me propus, não, eu vou entrar com uma Bíblia na mão. E eu entrei com uma Bíblia na mão, né? Fui até o altar com uma Bíblia na mão, porque eu queria ter, eu comecei, sabe, foi algo assim, cara, que eu nunca entendi, né? Foi Deus mesmo que mudou, né? Eu era físico, estudando física na Federal, cheio de conhecimentos ligados a essa área, né? Que é uma área assim, muito cética, né? Que não crê, né? Tudo tem que ser provado, tudo tem que ser equacionado, como ele dizia, olha, só há a aprovação se for possível equacionar, ou seja, descrever e montar uma equação que solucione, né? Eram as coisas que a física sempre procurava. Você tem que provar, você tem que provar. Mas Deus foi fazendo algo maravilhoso. Pastor, já que o pastor comentou sobre física, conte um pouco a experiência do pastor como professor, né? O pastor foi professor desde cedo, né? Começou a dar Sim, aula, tudo. eu comecei a dar Como aula. que foi, assim, tipo, teve alguma dificuldade? Assim, Você consegue contar algumas experiências que o pastor teve nesse período de professor? foi que no início eu comecei, né, com, com aula em colégio particular, aí um tempo depois, né, o colégio particular, né, tinha alguns problemas, tá? Todo mundo fala muito aí dos colégios particulares, mas quem dá aula em colégio particular, dependendo do colégio particular, não é todos, não, sabe? Tem que ser sincero aqui. Os colégios que ainda são de linha assim mais religiosas, eles até que é mais fácil em termos assim de você desenvolver algo, né? Mas se não tem uma linha religiosa, existe muito fator, porque colégio pago, você vai ouvir, a gente ouvia muito isso, né? Que os colegas ouviram, né? Eu sempre tomei cuidado com isso, que o pai chega para você e diz assim: olha, eu estou pagando você para você aturar meu filho, sabe? Quando tinha problemas. Aí o professor ia lá, reclamava, queria fazer, chamar a família. Algumas até ainda eram bacanas, mas a grande maioria já achava assim: ó, estou pagando, vocês é que têm que resolver o problema do meu filho, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? E a gente, né, tem algumas coisas lá dentro que acontecem, tá? Infelizmente, né, todo mundo fala, acho que é só o colégio particular, que o colégio público é só ruim, não, né? Eu sempre tive uma opinião, dentro do meu contato com os alunos, né? Eu sempre vi assim, o aluno que tinha uma boa estrutura e que ele queria, sabe, desenvolver e crescer, ele crescia. Eu conheci alunos excelentes, alunos que fizeram faculdades, né? Até encontrei alguns em áreas aí muito bem, sabe? Pessoas que cresceram, como tinha alunos que não queriam nada, alunos que estavam ali só porque eram obrigados, né? Em áreas mais pobres, principalmente, tinha muitos alunos que a família deixava lá porque tinha auxílio do governo. Foi quando começou, eu peguei essa época que começou a sair aquele auxílio do governo, e aí eles tinham que manter o filho na escola. Aí o que acontecia? Nada, a maioria desses alunos não estavam interessados, famílias totalmente quebradas, famílias realmente bem complicadas, casos sérios que a gente tinha com os alunos, sabe? Muitos rebeldes, então a rebeldia deles estourava tudo ali dentro. Então era muito sério, problema muito sério, né? Tanto é que eu cheguei no fim da minha carreira, né, assim, bem desgastado, né? Sou aposentado, né? Quando eu me aposentei, eu já estava pedindo a Deus que me ajudasse a desenvolver e conseguisse me aposentar, que eu não aguentava mais sala de aula, estava muito difícil, Você sabe? Eu chegou já não a consegui. sofrer algum tipo de agressão, assim? Ah, A ou não? física não, mas eu já cheguei, teve alunos que sofreram ameaça de alunos,
sabe? Alunos que partiram para cima de mim, mas não chegaram, porque eles viram que não valeria a pena. Tive problema sério com impasses com alunos, sabe? Por causa de mau comportamento, alunos agressivos. E, numa grande maioria, né, como alguns colegas que eu tinha, o que a gente localizava? Que um dos maiores problemas estava na família, né? Eram todas, alguns até com... Não era porque, não estou dizendo aqui que eram pobres, não. Até famílias assim, que tinham nome, que tinham condições, mas os filhos, sabe, eram muito revoltados com a família, porque eles eram, né, pai e mãe trabalhavam, não davam atenção. Então, sabe, coisas bem complicadas mesmo. A vida assim do professor Foi um período bem difícil, então, né? Ao mesmo tempo que o foi. pastor aprendeu bastante a ter paciência, né? A Sim, amar, aprendi. né? O pastor aprendeu a Aham, amar também, tive que né? entender o ser humano, né? Aham. Começar ali, ver, né, entender o ser humano, entender essas coisas do ser humano, como é complicado, né, e entender uma base de uma família, né, sólida, é algo que realmente faz a diferença, né, faz a diferença na vida da pessoa. Então, né, aí ali é que eu realmente tive uma boa base para isso, né, e começar a entender, né, e a compreender o ser humano, como é complexo o ser humano, como o ser humano, ele depende de estrutura, de meio, de muitas coisas na vida, para poder desenvolver. Legal, pastor. Sim. Então vamos. Já estamos 1 hora já de live. Então, Tem beleza. muito assunto para a gente conversar. Eu quero conversar Ainda com o tem mais umas pastor. coisinhas aí. Aham. Aham. Vamos. O pastor quer continuar? Eu acho que já está no horário já, né? Deixa eu ver aqui. Já está de boa, já. Se depois É, quiser conversar mais um pouco, mas a gente conversa mais depois. eu quero conversar com o pastor sobre o período que o pastor começou a estudar sobre ciência, né? Ciência Uhum. e essas coisas Tranquilo. que são muito Podemos interessantes, sim. mas a gente marca Aham. algum outro dia, então. Tá legal, então. Para a gente finalizar, o que que o pastor tem a dizer? Algum tipo de palavra para as pessoas que estão começando agora na fé, né? Igual eu perguntei para o Eduardo. Uhum. E também, se o pastor quiser falar também para as pessoas que estão desviadas e estão querendo voltar, né? Estão voltando para o Senhor também de novo. Se tem Uhum. alguma Não, amém. mensagem, só para a gente finalizar hoje o vídeo. Isso. Assim, aqueles que estão iniciando, né? A primeira coisa é que você se concentre realmente, né? Busque pessoas que você saiba que têm uma experiência com Deus, que são pessoas firmes, né? E que você né, possa olhar para essas pessoas como exemplo, né? Que você possa buscar, né, realmente com amor, né? Sem medo, né? Porque no início gera muito medo na nossa vida, e que você procure assim estruturar a tua vida, principalmente, né, na sua fé em Cristo, né? Buscar o conhecimento em Cristo, buscar viver uma vida no Senhor, viver uma vida onde que você possa buscar o Espírito Santo. Acho que uma das bases fundamentais na vida do cristão é que ele tenha intimidade com o Espírito. A pessoa tem que buscar essa intimidade com o Espírito, né? E meditação, leitura e meditação da palavra, né? E oração e jejum. São coisas que fundamentam, sabe? Que dão base, né? Eu só consegui realmente fundamentar a minha vida quando eu comecei a deixar isso ser mais forte e a trazer alicerces, a base, né? Sendo a partir desses princípios aí, né? Palavra, meditação, né? No caso aí, a intimidade do espírito, né? E sempre colocando isso daí, o jejum, que é uma coisa fundamental. E aquele que, né, por acaso já teve uma experiência, se decepcionou, eu digo uma coisa: não fique olhando para homens, que as pessoas se decepcionam e muitas delas acabam se desviando, que crê muito em homens, em palavras humanas, né, que essas pessoas, né, elas Deus não feriu elas, não foi Deus que enganou elas. Né? Se elas sofreram alguma decepção, foram pessoas e elas mesmas. O que ela precisa aprender é ela se encontrar em Deus, ela se voltar para Deus e buscar realmente qual é a sua identidade em Deus. Sabe? Não se preocupe, é lógico que é bom ter mentores, pessoas que nos auxiliam, isso plenamente eu concordo, mas o que você precisa é fundamentar a tua fé
realmente na pessoa de Cristo, no eterno. O eterno, ele tem tudo para você. Se você se focar nele, você vai ver que as pessoas, né, todos nós somos falhos e, infelizmente, nós somos seres humanos. Ainda não passamos pelo processo da transformação, como a palavra de Deus nos fala, que um dia nós vamos ser transformados numa nova criatura, mas realmente real, viva, que é através, né, de quando nós estivermos com Cristo na eternidade. Mas enquanto estamos aqui, a gente vive por esse processo. Eu também tive decepções por pessoas, mas o que é importante é isso, é firmar nossa fé em Cristo e olhar sempre para Ele. Amém? Então tá, pastor, muito obrigado por esse momento, foi muito Deus abençoe. edificante. Obrigado por contar a sua história, né, de conversão, história de Amém. vida. Espero Amém. que a gente tenha mais papos, né, sobre Com esses certeza. assuntos. Então tá, Aham. Deus abençoe, pastor. Amém, Até a Giovanni. próxima. Deus, até a próxima. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu peço para você se inscrever no canal, já aproveitar, né? Ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então é isso, o vídeo de hoje, o nosso bate-papo fica por aqui. Deus abençoe e até a próxima.